Basicamente, o mercado digital hoje te mostra isso aqui para quando você está começando. Você vem para o mercado digital e aí eles falam assim para você: faz aí um lançamento ou coloca uma página no Perpétuo para vender um infoproduto, que na maioria das vezes eles chamam isso de curso online ou PDF, né? Na maioria das vezes. Não tem nada de errado com isso, ok? Não tem absolutamente nada de errado com isso. Porém, esse frame nem de longe representa o que é o mercado de fato. Tá? O mercado ele é muito mais amplo, muito mais generoso e muito mais lucrativo do que apenas fazer um lançamento ou pôr uma página, um produto no Perpétuo com um curso online. Tá bom? Então, para você entender em profundidade, imagine então essa pirâmide para a parte de cima e uma pirâmide para a parte de baixo, que é a base. Então, a base é o que você precisa fazer para você vender algo no digital, certo? Só que o mercado basicamente fala isso para você e eu vou começar a mostrar que ele é um pouco diferente do que você está acostumado. Para mim, o que o pessoal chama de infoproduto e lançamento, eu costumo chamar de, na parte de lançamento perpétuo, eventos pagos ou gratuitos, e na parte de infoproduto, curso online, eu chamo de metodologia, que também eu considero são infoprodutos. Essa é a maneira como eu denomino isso. Porque, como você pode perceber, existe muito mais espaço aqui nessa parte de baixo e nessa parte de cima também para ser explorado, beleza? Bom, muita gente vem aqui, faz um curso ou faz um lançamento, né, nessa parte aqui, faz um lançamento e vende uma metodologia. Tá? Então, o que eu considero metodologia? Tudo que é curso gravado, tudo que é produto gravado, eu considero metodologia. Tá bom, beleza. Isso aqui é a parte como o pessoal normalmente te ensina, né? A galera quando entra para o digital é assim que entra na maioria das vezes. Mas o que eu considero de fato é que isso aqui é apenas um bloquinho menor dentro de um ecossistema maior. Então isso aqui é o ecossistema do digital que eu vou te mostrar agora. Olha só como a coisa começa a ficar interessante quando a gente vem para cá. Então se até então você estava acostumado vamos fazer um lançamentinho para vender um cursinho, agora deixa eu te explicar que isso é só um pedacinho do todo. O que é o ecossistema do digital? Tá? Você tem que imaginar essa pirâmide então aqui para o lado de cima e essa pirâmide aqui para o lado de baixo. Na verdade, um evento, um lançamento, ele só vai acontecer aqui, ó, nessa parte de evento aqui, ele só vai acontecer e ser muito bem sucedido quando você tiver uma clareza das outras etapas que tem aqui embaixo. Então, muita gente ignora isso e não entende isso. E muita gente confunde esse negócio de mas eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que fazer live, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas não consegue conectar as pontas, não consegue montar todo o quebra-cabeça. O que eu estou te mostrando aqui é o quebra-cabeça completo. Então, antes de um lançamento acontecer, antes de uma campanha acontecer, é preciso fazer todo um trabalho de base, de fundação, que é essa parte aqui de baixo. Então você tem o posicionamento aqui embaixo, que é uma coisa estratégica e importante para o negócio e que é a base de sustentação de tudo. Depois do posicionamento vem o conteúdo, depois do conteúdo vem a parte de materiais, que são coisas que você entrega para o mundo, né, que você coloca na rua. Aí sim você vir para os eventos pagos gratuitos. Mas às vezes quer dizer então que eu tenho que obrigatoriamente fazer isso aqui antes de chegar num lançamento? Depende do estágio de maturidade que você tem, o negócio que você tem. Então, por exemplo, se você é um completo iniciante, o ideal é você começar daqui para baixo, de baixo para cima, com certeza. Se você já tem um negócio rodando hoje, sim, você pode já começar com um lançamento, com uma campanha e a partir daí construindo essa base também mais solidificada. Por que quando eu digo quando você já tem uma empresa, você já pode avançar um pouco mais rápido? Porque provavelmente você já tem uma estrutura, já tem uma equipe, já tem uma audiência. Então quanto mais audiência, equipe, estrutura você já tem, o seu nível de maturidade de negócio, óbvio que você vai andar mais rápido aqui. Agora, isso não impede você, na verdade é sim uma parte importante para você construir um negócio no futuro, que você faça isso, ou seja, que você defina o seu posicionamento, que você defina o seu conteúdo, os materiais, para aí sim fazer os seus eventos que podem ser eventos pagos, lançamentos pagos, eventos pagos e eventos gratuitos, e eu vou detalhar mais daqui a pouquinho para você. Uma vez que você tem essa base muito fundamentada, muita gente para aqui, ó, vende um produtinho gravado, vende um e-book, vende um curso, só que existem outras fatias de receita dentro do seu ecossistema que você pode e deve explorar ao longo do tempo. Quanto tempo? Cara, só você pode dizer a velocidade que você quer imprimir no teu negócio, mas tipicamente negócios digitais iniciantes, em cerca de um ano é possível implementar praticamente tudo isso aqui, dependendo da sua fome, né? Do quanto você deseja crescer. É assim que hoje eu uso para explicar o ecossistema do digital para os meus clientes de consultoria. Muitos deles estão limitados aqui e aqui.
Por quê? Porque eles compraram alguma metodologia que ensina a fazer isso ou fazer aquilo e eles ficam limitados nesse pequeno pedaço aqui, quando na verdade o mercado é muito maior para o lado de cima e a estrutura a ser construída para construir um negócio digital também é muito maior para o lado de baixo. Agora, o que não significa ser complexo, só significa que você precisa respeitar as etapas para você construir algo relevante e grande para você ou para o especialista negócio que você está construindo hoje. Fechou? Então até aqui, ó, revisando rapidinho, assim é como eles te vendem, que é o mercado digital, né, na maioria das vezes. Assim é como eu considero esses dois grandes blocos que eles falam, e isso é o que eu de fato considero o ecossistema. É aqui que tem bastante dinheiro para ser faturado, mas também exige bastante infraestrutura para você construir um negócio digital. Avançando aqui, uma outra camada, eu gosto de pensar isso aqui por camada. Lembra aqueles layers do Google Maps, né, que você vê camada por camada de uma certa área do mapa, topografia, trânsito e tudo mais? Então imagina isso como camadas. A gente viu aqui essa camada é como eu enxergo esse pedação, né? E aqui é de fato a camada de receitas que você pode obter e da infraestrutura que você vai criar. E isso aqui vai ficando cada vez melhor à medida que a gente vai avançar aqui. Uma outra maneira de você ver essas camadas é dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Deixa eu colocar o meu mapa mais centralizado para você conseguir visualizar. Quando a gente fala de negócios, né, normalmente existe aquela pirâmide que a gente fala do estratégico, tático e operacional. Deixa eu voltar aqui. Pensa assim, ó, a pirâmide, então pessoal, como é no mundo, aí você pode jogar no Google isso, tá? Tem lá o estratégico, o tático e o operacional, né? Numa empresa, normalmente, os donos, a diretoria fica ali mais no estratégico, aí tem a equipe, a gestão, a diretoria, que é o tático, e tem a galera que executa o operacional. Só que eu peguei essa mesma ideia, essa mesma estrutura, tá? De estratégico, tático e operacional, e eu coloquei desta forma aqui, ó. Olha só. E vamos começar, na verdade, de baixo para cima, tá bom? Mas você vai observar que aqui, ó, tem o estratégico, tem o tático, né? Ó, tá vendo aqui, ó, tem o tático, tem o estratégico e tem o operacional. Isso aqui é o que normalmente você vê por aí, estratégico, tático e operacional. O que é o estratégico, tático e operacional no nosso querido mercado digital? Normalmente o estratégico são as vendas de consultoria ou as vendas de mastermind, essas duas categorias aqui em cima. O tático normalmente são as implementações e as mentorias, e o operacional normalmente são as metodologias, ou seja, os cursos gravados. Só que não adianta só olhar para o estratégico, tático e operacional se a gente não olhar para a base, né? E qual que é a base, né? Então, além do estratégico, tático e operacional, a gente ainda tem o experimentacional, o inspiracional e o conceitual. E é aqui onde a coisa começa de fato a ficar muito interessante. Primeira fase, então, entendemos isso aqui, certo? Beleza, agora vamos nos aprofundar nessa camada de forma mais filosófica, ok? Primeira fase do jogo, que é quando você define o seu posicionamento. Tá bom? O seu posicionamento ele serve para mostrar para o mundo quem você é, como você é e que tipo de cliente você está buscando quando você define o seu posicionamento. Por isso que eu chamo essa fase de fase conceitual, que é onde eu encontro você, né? Bem aqui embaixo, aqui, ó, onde eu encontro você. Então eu começo a definir, fazer pesquisa de mercado e tudo mais, e aí eu faço isso para encontrar o meu cliente ideal. Eu faço isso quando eu defino a minha fase de posicionamento. Aí quando eu começo a produzir conteúdo, eu inspiro você. Então conteúdo é para inspirar o teu cliente a querer andar com você e a querer comprar de você. Por isso que depois da fase conceitual, que é eu encontro você, a fase inspiracional é eu inspiro você, né? Eu empodero você. O conteúdo ele serve para isso. Tá? E qual é a diferença então de conteúdo para distribuir um material gratuito? Beleza? É a fase experimentacional. Eu te dou um conteúdo em formato de PDF para você experimentar. É o que eu chamo de eu presenteio você. Então, se no posicionamento eu encontro você, fase conceitual. No conteúdo eu inspiro você, fase inspiracional. Na parte de materiais eu faço uma experiência com você, a fase experimentacional, e eu presenteio você. E aí, só depois de ter isso, posicionamento, conteúdo e os materiais, é que eu vou de fato para a parte experimentacional também, mas onde eu conscientizo você. Porque um lançamento, uma campanha de vendas, tá? Ela tem este objetivo, conscientizar você. Veja, muitas vezes nós erramos porque a gente quer educar os nossos potenciais clientes, quando na verdade esse processo de educação, ele deve servir mais para conscientizar. É um educacional sim, mas é um educacional para conscientizar o nosso cliente. Então, posicionamento, encontro você.
Conteúdo, inspiro você? Faço um Reels, faço um conteúdo emocional, eu inspiro você, eu empodero você. Materiais, um PDF, um checklist, eu presenteio você. É uma parte experimentacional, você vai começar a experimentar aquilo que eu ofereço para o mundo. E aí vem a parte de lançamento. E aí sim é uma parte também experimentacional, mas onde eu conscientizo você. E aí a partir do momento que eu fiz esse trabalho bem feito, que ele pode levar um ano, pode levar mais para algumas pessoas, mas ele vai normalmente levar um ano, porque é a maturidade que você vai precisar desenvolver para construir um negócio. Então você tem que ter calma, mas você tem que saber como funciona esse jogo de verdade para você saber para onde você está indo. É aquela história, né? Se você não sabe para onde você está indo, como é que você vai saber se você está indo na direção certa? Beleza, então fase conceitual, eu encontro você. Fase inspiracional, eu inspiro você. Fase experimentacional, eu presenteio você. Fase também experimentacional, eu conscientizo você através dos lançamentos, através das campanhas. E por que eu digo pago ou gratuito? Porque podem ter lançamentos que são pagos, as reuniões no Zoom, coisas do tipo, eventos presenciais. Quando eu digo eventos, podem ter eventos presenciais. Eu vou entrar no detalhe daqui a pouquinho mais sobre isso. Bom, beleza, fizemos aqui o nosso trabalho de base. Agora, o que o mercado fala? Ah, vende um curso online, né? A galerinha aí vende curso online, faz um vídeo de vendas e vende curso online. Só que metodologia é o que eu considero de operacional. Pode perceber que a maioria dos cursos ele tem o objetivo de ensinar alguma coisa para as pessoas. Por isso que eu chamo nessa fase operacional de eu ensino ou entrego a você. O que é eu entrego a você? Qual é a diferença do ensino para o entrego a você? É que aqui eu também posso, além de ter uma parte de curso, de metodologia, o operacional, eu também posso ter infoprodutos ou apenas produtos. Então veja, uma pessoa que trabalha no mercado de infoproduto também pode vender um produto. Ou seja, se você é uma nutricionista, você pode vender um suplemento e combinar a sua habilidade de vender um infoproduto com a sua habilidade de também vender produtos, sacou? Por isso que eu ensino ou entrego para você. Por isso que esse ecossistema que eu tô te mostrando, ele serve para quem presta serviço, serve para quem tem infoproduto, serve para quem é profissional, liberal, autônomo, para quem tem uma empresa, para quem tem produto físico, serve para todo mundo. Por que serve para todo mundo? Porque basta você pensar, mas Viveiros, eu vendo piscina. Cara, faz sentido? Faz, porque se você precisar ensinar o seu cliente a usar o seu produto, você pode criar um infoproduto, mesmo que você distribua de graça. Você pode criar um infoproduto para ensinar outras pessoas a venderem piscina e criar um ecossistema de outros lugares vendendo as suas piscinas. Então, para qualquer tipo de produto ou serviço, esse ecossistema ele funciona. Então, você precisa explodir sua cabeça e parar de achar que o mercado digital é para vender curso online. Isso é coisa de amador, não é para vender curso online. Curso online é um pedacinho, tá vendo? É um negocinho de nada perto do todo. Então entenda isso, tá bom? Faz então operacional, eu ensino ou entrego a você. Bom, só que dá sempre para vender mais coisas, correto? Essas coisas que a gente pode vender também é o que eu chamo aqui da fase tática, né? O tático ou tático barra operacional, que é eu acompanho você. Se aqui eu ensino e entrego para você, aqui eu acompanho você. De que forma eu acompanho você? Eu acompanho você através de mentorias, encontros em grupo, onde a gente se reúne periodicamente, como é aqui, por exemplo, esta mentoria que você deve estar assistindo esse conteúdo gravado. São encontros pontuais para ser momentos de mentoria. Existe uma grande confusão hoje no mercado que as pessoas vendem mentoria como aula, vou até vir aqui, ó. A galera vende muito aí mentoria como aula ao vivo. Mentoria não é aula ao vivo, mentoria é mentoria. Por isso que é importante na fase anterior, vamos voltar aqui, ó. Na fase anterior você ter a metodologia, porque quando você tem a metodologia ela é a base da mentoria. Quando eu venho para uma mentoria, eu tenho o objetivo de atender o meu cliente e naquilo que ele está necessitando naquele momento. Tudo bem que aqui é em grupo ainda, mentoria em grupo, é diferente de consultoria, daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas o objetivo da mentoria é fazer com que o cara seja realmente atendido naquela dor específica que ele tem naquele momento. É dar o diagnóstico, é dar o próximo passo para ele, não é dar aula. Para dar aula, você tem a metodologia. Então, quando um cliente meu chega na mentoria e faz uma pergunta, que eu tenho algo já gravado, um processo gravado, eu sim dou um direcionamento para ele, mas eu digo para ele, vai lá na metodologia, na aula tal, no módulo tal, no curso tal, e assiste isso, que isso aqui vai expandir ainda mais o seu resultado. Pega esse processo e executa esse processo. Por isso que mentoria é tático, não é operacional.
é você falar de coisas mais no nível tático, beleza? Bom, continuando, tá? Além da mentoria, a gente tem ainda a parte de implementação. Ah, mas você vai falar pra mim, mas eu não quero ser agência, eu não quero isso, eu não quero essas coisas e tal. Calma, tô te mostrando a big picture, tô te mostrando o ecossistema disso, as possibilidades que você tem dentro do mercado digital. O que é a parte de implementação? É você fazer sim prestação de serviço. Se você é um copywriter, um gestor de tráfego, se você é um médico, uma nutricionista, se você é um prestador de serviço, né? Se você presta um serviço, a fase de implementação você pode vender até mais coisas e não apenas a sua prestação de serviço, eu vou falar daqui a pouquinho. Continuando no jogo, os masterminds, que eu considero o mastermind, só voltando um ponto aqui, na implementação eu considero tática operacional, porque como eu disse, aqui você vai orientar o cliente, mas você vai fazer para ele, ou vai fazer uma parte para ele, por isso que é prestação de serviço, por isso que é terceirização. Só continuando na nossa camada aqui, se aqui eu encontro você, aqui eu inspiro você, aqui eu presenteio você, aqui eu conscientizo você, aqui eu ensino ou entrego um produto para você. Aqui eu acompanho você, né, o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Aqui eu faço para você. Eu terceirizo uma parte do serviço, eu pego e faço para você. Continuando então, a gente ainda tem os masterminds. Os masterminds são os encontros em grupo de empresários. Qual é a diferença de mastermind para mentoria, que é outra coisa que a galera viaja demais? Mentoria tem um mentor e vários mentorados. Mastermind é um grupo de empresários. Então não tem um mentor e os mentorados. Tem vários mentores se ajudando num nível ainda superior, entende? Aqui na mentoria, parte do princípio de que tem um ponto focal, um mentor, que tem metodologia, tá? Para entregar um resultado. O Mastermind é um grupo de empresários que tem a mesma intenção de negócio, ok? Então, uma vez que você entende isso, o Mastermind é um outro nível da mentoria. Beleza? É importante entender esses conceitos, porque a galera confunde muito, tá? Mastermind não é para você ir lá e ser mentorado. Mastermind é para você se encontrar periodicamente com um grupo de empresários que mais ou menos fazem as mesmas coisas ou têm interesses em comum e um ajudar o outro. Aqui você tem um mentor ajudando os mentorados, aqui você tem vários empresários ajudando em um outro nível. E no último nível, que pouca gente fala por aí, está o nível da consultoria. Mas ainda continuando no Mastermind, então se aqui, né, eu acompanho você, aqui eu ando com você, é diferente, né? Aqui eu acompanho você, te oriento, aqui eu ando com você, tamo junto. Aqui, ó, eu vou compartilhar os segredos da minha empresa com os segredos da sua empresa, você vai compartilhar. Aqui eu vou mentorar as pessoas de um determinado grupo, beleza? E no último nível, que é o nível da consultoria, é o nível estratégico, eu aconselho você, ou seja, eu digo para você no individual o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. E aí algumas pessoas falam, mas isso não é mentoria? Sim, algumas pessoas chamam isso de mentoria. Por que eu não gosto de chamar isso de mentoria? Porque confunde muito aqui. Para mim, mentoria no nosso mercado digital ele está muito mais associado a grupos de mentoria. Ou seja, mentoria com várias pessoas. E consultoria, eu gosto de dar esse nome porque consultoria é 1 a 1. É eu e você, por isso que eu aconselho você. É diferente de andar com você, é diferente de fazer para você, é diferente de te acompanhar, é diferente de te ensinar. Aqui é um nível supremo da parada, é onde eu aconselho você, beleza? Esse é o verdadeiro ecossistema. E agora olha só que interessante para ficar bem claro. Por que tem esse pontilhado aqui no nosso framework, beleza? Por quê? Porque tudo que está daqui para baixo é o que você divulga. Tá? Então, posicionamento, conteúdo, material, evento, normalmente aqui é o que você divulga. Você divulga coisas para encontrar o cliente ideal, para inspirar as pessoas que você quer vender para elas, para presenteá-las e para conscientizá-las. E deste lado aqui da pirâmide, do lado de cima, é o que você vende. Então você vende o operacional, você vende o tático, você vende prestação de serviço tático e operacional, você vende o estratégico e você vende também essa parte do estratégico. Então veja, muita gente novamente se limita aqui, quando na verdade existem muitas fontes de receita para você construir um negócio digital. Agora, algumas pessoas pensam assim, tá, mas beleza, isso vai levar muito tempo. Não, tem alguns negócios, dependendo do nível de maturidade, de novo, do que você tem, se você já tem uma empresa rodando, já fatura, dependendo do nível de maturidade que você já tem, você já poderia começar a dar consultoria. Então, não é para você aceitar essas verdades absolutas de que todo mundo tem que começar vendendo um e-book. Não, entendeu? Então, tem empresas que já tem grupos de empresários, é só montar um mastermind. Tem pessoas que já têm uma audiência que é só montar a mentoria. Tem pessoas que já têm clientes pedindo para fazer implementação, mas aí o que essas pessoas fazem? Elas ficam assistindo essas coisas,
essas porcaria gratuita que tem por aí e se limita, colocando, eu não sei nada do digital, então eu tenho que fazer um e-book. Não, você tem que fazer o quê? Você tem que entender você. É por isso, inclusive, que eu vendo muita consultoria, porque na minha consultoria eu faço isso. Eu faço o diagnóstico, eu mostro esse mapa, eu ensino as pessoas que, cara, talvez o seu business está aqui, talvez a maior parte do seu business está aqui. Então, isso requer o quê? Um trabalho de 1 a 1. Então aqui, é 1 a 1. Aqui são várias pessoas andando junto. Aqui, minha empresa fazendo para a sua. Aqui, sou eu acompanhando você. Aqui, sou eu ensinando você. Aqui, normalmente, é curso gravado, conteúdo gravado. Aqui, tem encontros em grupo. Aqui, é uma empresa prestando serviço para outra. Aqui, são empresários caminhando juntos. E aqui, sou eu e você. Por isso que é tão importante entender esse ecossistema. Veja, olha só como normalmente o mercado te mostra o que é. E olha só a experiência que eu estou proporcionando para você entender o que de fato é. Olha só a completa diferença. Então vamos nos aprofundar ainda mais? Já te expliquei. A fase conceitual, inspiracional, experimentacional, operacional, tático e estratégico. Né? As pessoas tinham essa visão de estratégico, tático, operacional. Eu estou mostrando para você o quebra-cabeça completo. Vamos avançar aqui então, lembrando que essa parte é o que você divulga, essa parte é o que você vende. Bom, vamos nos aprofundar ainda mais e trazer de fato o quebra-cabeça todo montado para você. Ele está aqui, beleza? Se aqui é o que você divulga e aqui o que você vende, como eu expliquei anteriormente, também para ficar bem didático para você, aqui é a fase em que você fala sobre quem você é, sobre o que você vende e por que você vende. Por isso que é a parte conceitual, inspiracional e experimentacional. Aqui, como é o que você vende, é a fase onde você vende o quê? O que você vende no final do dia? Você vende o quando você deve fazer tal coisa, como você deve fazer tal coisa e com quem você deve andar. Então aqui você, nessa fase, entrega quem, o que e o porquê. Então você sempre está falando o que você deve fazer, por que você deve fazer, quem sou eu para te dizer o que você deve fazer e por que você deve fazer. A partir do momento que a pessoa comprou os seus produtos, infoprodutos, serviços, prestação, é o que você entrega, né? Quando o cara passou o cartão, ou seja, veio daqui para cá, passou o cartão, o que você de fato tem que entregar, né? Qual que é o seu entregável? As orientações de como fazer, quando fazer e com quem andar para ter mais velocidade. Então, entendido isso, somado a tudo isso que eu já acabei de te explicar, somado a essas camadas aqui todas que eu quero que você entenda, eu vou detalhar um pouco mais cada fase do jogo. Tá vendo que tem várias setas, várias conexões aqui? Eu falei para você que essa ia ser uma aula de explodir a cabeça. Então agora vamos vir para a parte de baixo da nossa querida pirâmide aqui, beleza? Então olha só no posicionamento quando eu falei da fase conceitual. Olha só, posicionamento. O que é posicionamento? Posicionamento é eu encontro você. Para eu encontrar nessa fase conceitual de encontrar você, eu preciso fazer o quê? Pesquisa de mercado. Eu preciso entender o mercado que eu estou inserido para encontrar os meus clientes ideais. E depois que eu começo a fazer essa pesquisa de mercado, eu começo a aprender sobre várias coisas. Que outras coisas eu preciso fazer na fase conceitual para encontrar o meu cliente ideal? Entrevista com o meu especialista ou com o dono do produto, entrevista com clientes, eu preciso fazer análise da minha audiência, análise dos leads, eu preciso fazer todo um trabalho de análise para definir esse posicionamento e o output disso, na maioria das vezes, do posicionamento é construir uma linha editorial. Olha só, começa com pesquisa de mercado, começa a entrevistar cliente, entrevistar o especialista, a fazer análise de audiência, fazer pesquisa com leads, aí eu crio uma linha editorial e essa linha editorial, veja para onde vai a seta vai para a fase de conteúdo, que é a fase inspiracional, lembra? Na fase de conteúdo, o que normalmente a gente faz hoje no digital? A gente produz conteúdo de que forma? Através de stories no Instagram, através de carrossel também no Instagram, Reels. Tô dando um exemplo do Instagram, mas poderiam ser outras redes no futuro, dependendo do teu nicho. YouTube, live. E olha só que interessante como as coisas se conectam, né? Cada uma dessas linhas tracejadas, elas conectam com alguma coisa da próxima fase. Então, vou usar um exemplo aqui, por exemplo, do Reel, né? Você faz um Reel. Esse Reel pode ter um CTA, né? Uma chamada para ação, que leva o cara para um PDF, para ele experimentar, para ele baixar um PDF, certo? Que é a nossa fase experimentacional, onde você o quê? Presenteia a pessoa. Então, olha que coisa mais linda que eu estou mostrando para você aqui. YouTube, live,
tudo que você for produzir de conteúdo nas suas mídias sociais, encare isso como mídia social, poderia ser no LinkedIn, poderia ser no futuro em qualquer outra mídia social. Uma vez que você definiu o seu posicionamento, encontrou o seu cliente ideal através de pesquisa, entrevista, análise de audiência, criou a sua linha editorial, você vai começar a produzir conteúdo. Uma vez que você começa a produzir conteúdo, seja no formato que for, ele vai ter vários outputs diferentes. Então, por exemplo, um Reel pode mandar para um PDF. Outra coisa, uma live ou uma aula do YouTube, que é essa aqui, ó, ela pode conectar com várias saídas. Então ele pode mandar a live para o cara baixar um framework, baixar um checklist, baixar uma planilha. Ele pode também mandar, através do Reel aqui, ele pode mandar a pessoa direto para uma VSL, que daqui a pouco eu vou entrar na parte aqui dos eventos pagos. Então veja, todo o seu conteúdo tem várias saídas diferentes. O vídeo do YouTube ele pode mandar para qualquer um dos materiais, assim como um carrossel, né? Você pode mandar um carrossel tanto para o cara também baixar um PDF, como um carrossel no seu Instagram para ele ser direcionado para uma aplicação. Aí ele preenche aquela aplicação e uma vez que ele preenche aquela aplicação, ele é enviado para uma call de fechamento. Aí quando ele faz uma call de fechamento, olha só as saídas que podem existir. Eu posso fazer essa call de fechamento, inclusive para vender consultoria. Eu posso fazer essa call de fechamento para vender mentoria. Eu posso fazer essa call de fechamento para várias coisas diferentes. Veja, olha só, isso é o verdadeiro jogo do digital. E talvez para algumas pessoas você pense assim, nossa, mas agora está ficando complexo. Não, na verdade é super simples. Essa é uma fase do jogo que você na maioria das vezes faz uma vez. Isso aqui é algo que você repete constantemente. Isso aqui são coisas que são ativos digitais que você deixa para sempre rodando. Tá? Óbvio que alguns vão funcionar mais, outros vão funcionar menos, mas você vai deixar para sempre rodando e isso aqui alimenta sempre a próxima fase do jogo. Então, vamos lá, rapidinho aqui, ó, o YouTube, né, pegando mais esse exemplo, eu posso usar a live do YouTube para vender uma comunidade paga. Eu posso usar a live do YouTube para mandar o cara para um framework, tá? O que é um framework? Isso aqui é um framework. Imagina, eu poderia estar dando uma aula dessa no YouTube e falar para ele, quer baixar o framework? Clica aqui. Aí eu mando esse mapa pro cara. Aí ele põe os dados dele. Quando ele põe os dados dele, eu tenho o quê? Os dados dele para poder fazer o quê? Fazer através desse framework, convidar ele para um outro evento, para um webinário gravado, onde eu vou fazer o quê? Nesse webinário gravado, eu vou fazer a venda de alguma coisa, que também pode ser da comunidade. Então eu tenho um caminho curto, que eu mando direto do YouTube para cá, eu tenho um caminho longo, que eu mando do framework eu mando para o webinário, do webinário eu mando para a comunidade, ou do webinário eu mando para a venda de um curso gravado, e assim vai, ó. Tem todas as conexões aqui, eu mando para um curso gravado e por aí vai. Entendeu o posicionamento? Entendeu o conteúdo, entendeu materiais. Quais são os materiais mais usados? Eu coloquei aqui os mais usados. Checklist, planilha, framework, que eu acabei de explicar, PDF, então relatório, coisas que você pode fazer com que o teu cliente experimente você, fique mais inteligente, né? Quiz, então você pode fazer um quiz para ele aplicar. Qual é a diferença da aplicação para o quiz, né? Aqui o quiz é muito parecido, na verdade, uma coisa com a outra. É que aqui pode já ter uma conotação mais fechada para a venda e aqui vai ter uma conotação mais de ajudar a pessoa a entender mais sobre ela. E aí sim, talvez eu possa jogar ela para uma reunião no Zoom, para a partir da reunião no Zoom fazer o fechamento de uma venda, tá? Então aqui no quiz eu também posso falar para ela baixar um checklist e aqui no quiz eu posso fazer vários outputs também a partir daqui. A diferença que aqui é, ó, você tem um negócio, aplica aqui para eu ver se você é o meu cliente ideal e eu vou te chamar e vou fazer um call. Aqui é um quiz que eu não vou te chamar para um call, tá? Eu vou te chamar normalmente, eu vou pegar, capturar os seus dados e vou te convidar para algum outro evento, um evento em grupo, para ele poder te fazer a venda, tá bom? Então são algumas possibilidades que eu estou mostrando aqui para você, tá? Então essas conexões, elas se misturam o tempo todo para várias saídas diferentes. Bom, beleza, então entendi a parte de posicionamento, conteúdo e material. Agora vamos para a parte de eventos. Olha só como é que tá ficando legal isso aqui. Então, eu encontrei meu cliente ideal, comecei a inspirar ele através de conteúdo, presenteei ele através de vários materiais, que é a fase experimentacional, tá? Outra coisa que eu acabei não falando aqui é a parte do livro. Vocês vão ver que também eu deixei as cores para você separar por sessão também, para ficar claro para você. Então, o call de fechamento é para fazer venda. Por isso que eu digo que os eventos eles podem ser pagos, podem ser gratuitos e podem ser no 1 a 1, que é uma call de fechamento aqui. Tudo isso aqui, então, pode jogar o cara para um webinário gravado, uma imersão presencial, que é um evento presencial, uma reunião no Zoom, uma VSL, um lançamento ao vivo. Esses são os mais comuns, tá? Acabei não falando do livro aqui, mas o livro também é um outro ativo digital que você pode usar, gratuito ou pago, por isso que ele está aqui na borda do material para o evento gratuito pago aqui, porque ele também pode ser pago,
tá? E pode levar para um evento. Mas aqui indo para a fase azul de eventos pagos e gratuitos. Olha só que interessante. Tipicamente, esses são os eventos que mais acontecem. Ou é um webinário gravado, ou um evento presencial, ou uma reunião no Zoom paga, ou um vídeo de vendas, né, uma VSL, ou um lançamento ao vivo. Aí você fala, poxa, eu devo fazer todos? Não, de novo, tem que ter um diagnóstico para entender aquilo que faz sentido para você. Tá? Talvez para você fazer um webinário gravado já seja o suficiente. Aí você pluga esse webinar gravado e deixa ele gerando receita. Depois, a cada trimestre, você faz um evento presencial para vender outras coisas, para vender... Olha só a quantidade de saída que tem aqui, ó. Para vender mentoria, para vender consultoria, para vender mastermind. Os eventos presenciais normalmente servem para vender os high tickets, que o pessoal fala, que são os produtos mais caros. Normalmente evento presencial tem esse objetivo. E normalmente um webinário gravado, ele tem ou um objetivo de vender um curso, então um curso gravado, ele pode ter um objetivo de vender uma comunidade paga, ou ele pode ter um objetivo de vender um evento presencial para aí sim vender isso aqui, tá? Vender os high tickets. Então veja que tem todas as saídas. Ah, mas então, voltando, você acha que eu tenho que fazer tudo? Não, você tem que fazer aquilo que faz sentido para o teu modelo de negócio, para o seu tamanho. Beleza, então você fez lá o webinário. O webinário, como ele é gravado, ele pode ficar rodando o tempo inteiro no perpétuo. Você pode fazer um calendário em que você faça eventos a cada 3 meses presenciais e também mensalmente você pode fazer reunião no Zoom. Qual é a diferença da reunião no Zoom para o webinário gravado? Bom, o webinário é gravado, né? Você fez uma única vez e está rodando. A reunião no Zoom, normalmente, é você ao vivo. Também tem reunião no Zoom gratuita? Tem, mas normalmente o pessoal tem usado essa estratégia na reunião no Zoom paga. Para quê? Para qualificar melhor o lead, para você poder fazer o fechamento da venda no final. Então essa é a diferença, tá? A diferença aqui também, a mecânica é um pouco diferente do que você vai entregar no webinário, do que você vai entregar numa imersão e do que você vai entregar numa reunião no Zoom. Por quê? Porque são propostas diferentes de vendas de coisas normalmente diferentes. E a VSL? A VSL normalmente para vender um perpétuo, quando há necessidade, tem perpétuo que não tem nem precisa de vídeo de vendas, tá? Então você também tem essa estratégia para você deixar rodando no perpétuo e os lançamentos normalmente que você vê por aí ao vivo, onde é uma sequência de lives, desafios, tudo aquilo que a gente já falou nos funis. Aqui basicamente são os funis que eu já expliquei para você na fase anterior. E call de fechamento, que não deixa de ser um evento, só que no 1 a 1 também para fazer venda. Toda essa parte azul aqui, que é a fase experimentacional, ela tem um único objetivo. A VSL, lançamento ao vivo, call de fechamento, a reunião no Zoom, mesmo que seja paga, ou imersão presencial, mesmo que seja paga o evento, né? E o webinar gravado, ele tem um único objetivo, que é conscientizar você sobre os problemas que você tem e a solução que eu vendo. Feito isso, vamos tirar um pouco o zoom. Olha só quanta coisa a gente já cobriu aqui. A gente já cobriu toda a base da nossa pirâmide. E quais são as saídas, né, desses eventos, sejam pagos ou gratuitos? Normalmente, ou para metodologias, ou para mentorias, ou para implementação, prestação de serviço, ou para mastermind, ou para consultoria. Eu digo ou é e ou, tá? Então você vê quantas saídas tem aqui, ó. Só no evento presencial você tem todas essas possibilidades de saída aqui. Você pode vender consultoria, mastermind, implementação e mentoria. Vou pegar um exemplo aqui para não ficar muito complexo para você entender aqui, porque, como eu disse, vai ser de acordo com a fase do seu jogo. Na fase laranja é a fase onde você tem as metodologias. Normalmente essas metodologias são o quê? São comunidades pagas, onde o pessoal se encontra de tempos em tempos, onde tem determinados tipos de entregas, né, de aulas, de conteúdos, trilhas de conhecimento, né? Então, qual é a diferença de trilhas de conhecimento para curso gravado, tá? As trilhas de conhecimento aqui, elas normalmente são complementares ao que você vende nas mentorias, tá? Então pode ter uma trilha para iniciante, uma trilha para quem está intermediário, uma trilha para quem é avançado. E normalmente os cursos, na maioria das vezes, eles são os cursos básicos, beleza? Então, só que veja como uma coisa também pode conectar com a outra. Uma comunidade pode também ter entrega de trilhas de conhecimento, pode também ter entrega de ferramentas e implementação, ou seja, como implementar, como usar determinada ferramenta. Então aqui, por exemplo, você pode ter uma comunidade de tráfego pago, como é a do Sobral, por exemplo, e lá tem trilhas de conhecimento para quem é novato, intermediário, avançado, e além disso ainda também tem uma parte de ferramentas de implementação. Por que eu coloco isso de forma separada? Porque você também pode vender isso de forma isolada e aumentar ainda mais a receita do teu negócio. E por que também está separado? Porque a entrega da mentoria normalmente também é blocado, é separado, tá bom? Então beleza, metodologia, infoproduto, o que você pode vender, né? O que normalmente se vende? Comunidade paga, trilha de conhecimento, aulas sobre ferramentas e implementação, o famoso curso gravado e o perpétuo, que também não deixa às vezes de ser um curso gravado, mas também pode ser um PDF, pode ser algum outro produto menor, alguma experiência menor, uma aula só específica, solta sobre determinado tema. Normalmente o perpétuo é para um produto com um ticket mais barato e para resolver uma dor específica. Veja, olha só o que o mercado te vende. O mercado te vende de você fazer isso aqui, ó. Basicamente, lançamento para vender curso.
Olha só o que eu estou te mostrando. É completamente outro jogo. O que eu quero é que você saia daqui entendendo, tendo uma qualidade técnica de entendimento estratégico, tático, operacional, inspiracional, conceitual, tudo sobre como é de fato um modelo de negócio, um ecossistema de negócio. Então aqui tem uma das fatias de receita. Olha só, eu podia ficar aqui assim, ó, e falar para você, é assim que a galera te entrega, ó. É isso aqui, tá? Você faz isso aqui, ó. É isso que o mercado te vende, ó. Isso aqui, ó. Faz lançamento, vende curso. Olha só o tamanho desse negócio que você pode construir. E aí, beleza, entendi. Normalmente, tá? Essas imersões de evento presencial, essas reuniões no Zoom, webinar gravado, esses tipos de evento eles também servem para vender mentoria. Pode ver que está aqui, ó, mentoria, 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 as calls de fechamento aqui, mentoria. Eu posso usar a VSL também para vender mentoria se eu quiser, tá? Eu coloquei aqui para perpétuo, lançamento, posso vender curso, posso vender mentoria também, tá? Então tem vários outputs aqui. Mentoria, segunda fatia, né, de receita que tem de possibilidade aqui. Mentoria, como eu disse, não é aula gravada. E mentoria é a fase do eu acompanho você. Mas como eu já expliquei, não vou voltar aqui. O que tem dentro de mentoria? O que são os entregáveis que normalmente a gente vê por aí na parte de mentoria? São os encontros ao vivo em grupo no Zoom ou até mesmo presencial. Tutorias temáticas em grupo. Então, por exemplo, no mercado digital a gente tem as tutorias de tráfego, tutoria de conteúdo, tutoria de funil, tutoria, eventos, encontros ao vivo em grupo com convidado e assim vai. O objetivo aqui é encontrar ao vivo em grupo com a galera, tá, para ser mentorado. Então é um negócio mais intimista, tá, mais assim fechado para um grupo específico. E aí, o que normalmente eu gosto de explicar aqui? Os encontros ao vivo é para mentorar, e se o cara precisar de alguma coisa, você direciona ele para as trilhas de conhecimento ou para as outras informações que você tem. Você direciona ele também para networking e novos negócios. Então, o que é networking em novos negócios, que é um dos entregáveis? Normalmente, a mentoria, o que ela entrega para você? Encontros ao vivo em grupo, metodologia gravada, ou seja, toda essa base aqui. Então, você soma essa base de baixo com essa de cima, é o que tem dentro das mentorias. Encontros ao vivo em grupo, tutorias temáticas em grupo, networking e novos negócios. Aqui você estimula as pessoas a se conhecerem e a fazerem negócios juntos. Veja, essa é uma outra fatia, daqui a pouco eu vou te mostrar a possibilidade de receita disso aqui também. Só que não pode, você não precisa, tá? Você pode parar aqui se você quiser. Também, não tem problema. Você decide, você é dono do seu negócio. Mas você ainda tem as possibilidades de vender implementação. O que tem na implementação? Você pode ser um coprodutor, tá? Então você pode vender a coprodução, você pode fazer o lançamento para o cara. Isso aqui da coprodução normalmente está associado muito ao mercado nosso digital, né? A coprodução é você fazer praticamente todo o lançamento, todo esse ecossistema para um cara específico e você cuidar de uma parte e o especialista cuidar da outra. Além disso, quais outras possibilidades? Terceirização de serviço, ou seja, prestação de serviço contínua, todo mês. Tá? Prestação de serviço pontual, ou seja, fazer um setup, entregar uma única vez. Venda de tecnologia também entra aqui, ó. Tá? Toda essa fase é a fase tática operacional, ou seja, onde você dá uma pequena consultoria para aquela empresa ou faz uma pequena implementação para ela, ou até mesmo uma grande implementação. Então, por isso que eu gosto de falar que aqui você pode ser um prestador de serviço e aqui você ainda pode oferecer tecnologia, pode fazer coprodução, pode terceirizar uma parte do trabalho. Então, tem muito dinheiro aqui que você pode fazer. Então, vou dar um exemplo aqui no digital. Você pode ter uma agência, eu não gosto desse nome, eu já cansei de falar isso, mas o mercado conhece por isso, né? Você pode ter uma agência onde você faz a prestação de serviço pontual de alguma coisa, você entrega um setup pronto para o seu cliente, ou oferece uma implementação de uma tecnologia específica, ou você terceiriza, eu cuido do teu marketing, cuido do teu tráfego, cuido do teu design, enfim, você pode terceirizar serviços aqui, ou também você pode assumir toda a coprodução. Então tem uma outra fatia de receita muito legal que é essa. E aí, o que mais? Tem Mastermind. Então olha só que interessante. O Mastermind, como eu já expliquei, são encontros de empresários, normalmente são experiências presenciais que acontecem periodicamente ao longo do ano. Então, assim, se aqui na mentoria, né, tem encontros quinzenais em grupo, no Zoom, galera e tudo mais, tem um mentor e tem os mentorados, aqui é um grupo de empresários, como os caras não têm tanto tempo assim, normalmente eles encontram 3 vezes no ano, num evento presencial, uma puta experiência bacana e tudo mais. Para quê? Para viver experiências novas presenciais. Imagina a inteligência do grupo de empresários compartilhando entre eles e também para fazer networking em novos negócios. E qual que é o último ponto da nossa
Pirâmide aqui é a parte de consultoria e normalmente nesses eventos de mastermind, né, que tem eventos, experiências presenciais, podem gerar novos negócios e networking. Nessas experiências, nesse networking, nesses eventos, normalmente ele também é um ambiente, o ambiente de mastermind é um ambiente propício para vender também, mas é uma venda diferente, tá? Não é uma venda com pitch velado, não. É uma venda mais sutil para venda de aconselhamento individual. E aí chegamos no último nível, que é o nível estratégico supremo, né? Aqui é o estratégico, eu ando com você. Aqui é o estratégico, eu aconselho você, onde você vira um consultor, um conselheiro daquela empresa. E aqui, de novo, também tem uma fonte de receita que você pode explorar. O que eu quero com isso? Que você entenda aqui, pelo amor de Deus, tá? Eu quero que você entenda que o mercado ele é muito maior do que o que normalmente você vê por aí. E lembra que faz muito sentido agora, ainda mais aquilo que eu expliquei antes, aqui é o que você divulga, aqui é o que você vende. Ó, você vende consultoria, mastermind, implementação, mentoria, metodologia, tudo isso aqui é geração de receita para você. Se aqui, o que você entrega normalmente de graça, né? O que você divulga é quem, o que e por quê, e o que você vende. Você vende o quando, né? Quando que você deve fazer tal coisa. Como? A parte operacional, tá? E com quem, né? Você vende o quê? Você vende mastermind, vende consultoria, vende mentoria. Isso aqui é um com quem. Você, cara, vai andar comigo e então é o com quem você vai ter mais resultado, vai ter um resultado mais acelerado. Deixa eu voltar aqui no vídeo porque eu já falei pra caramba, né? Olha que interessante. Essa é uma das aulas mais importantes da nossa metodologia, tá? E eu falei para você, pega papel e caneta, porque o bicho vai pegar. Agora eu vou mostrar para você também no meu mapa como a partir disso que eu acabei de te mostrar, existe possibilidade de você construir um negócio de múltiplos 7 dígitos ano através de todo esse poder que eu te mostrei agora, de todo esse ecossistema que eu te mostrei agora no digital. Mas por que eu fiz questão de te mostrar isso? Isso é uma parada muito avançada, você não precisa sair doido fazendo tudo isso da noite pro dia, mas é importante você ter este conhecimento para você saber para onde você está indo, lembra? Beleza, deixa eu te explicar uma outra coisa importante aqui. Apesar de você ver esse mapa e talvez você pensar assim, caramba, mas tem coisa pra caramba, no fundo ele é bem simples. Eu vou te dar um exemplo de como você pode aproveitar ele da maneira mais simples possível. Imagina que você então criou o seu posicionamento, começou a produzir conteúdo. Na produção de conteúdo você manda o cara para uma aplicação. Na aplicação você manda ele para um call de fechamento e no call de fechamento você vende consultoria ou você vende mentoria. Só que você pode parar aqui. Você não precisa necessariamente vender o mastermind, implementação. Você não precisa vender todas as coisas que estão aqui. Eu estou dizendo que você pode, não estou dizendo que você deve. É opcional. Então veja que dá para ter os caminhos curtos e os caminhos longos. De todos os negócios que eu já participei, que eu já fui coprodutor, sócio, estrategista, copywriter, eu posso dizer para você, a maioria deles não tem tudo, ok? Mas é importante você como estrategista entender tudo. Mas muitos deles têm, os big players principalmente, têm praticamente tudo. É um ou outro que não tem. E não tem às vezes por opção, não é porque o cara acha difícil de fazer, não, é porque ele não quer mesmo, é opção, tá? Então, vou te dar um exemplo. Érico Rocha. Eu não vejo o Érico Rocha vendendo prestação de serviço, tá? Mas e nem consultoria, pelo menos eu desconheço. Mas ele tem o mastermind, ele tem a mentoria, ele tem os gravados e ele tem toda essa base aqui. Então, quando você pega outros players do mercado digital, você vai observar que nem todos eles têm tudo, tá? Mas é importante você entender que tem potencial de receita em tudo quanto é lugar. Só que você, na maioria das vezes, não enxerga isso porque você está bitolado nisso que eu já te expliquei aqui, ó. Lançamento, curso gravado. Lançamento, curso gravado. VSL, perpétuo. E é isso aí, reunião no Zoom, vender mentoria ou vender algum serviço pontual ou vender, na maioria das vezes vender mentoria. Então não precisa ser só assim, mas pode ser só assim se você também o desejar. O meu objetivo aqui com você é te ensinar o avançado. Aqui está o avançado. Beleza? Agora eu vou te mostrar também, por fim, como isso se transforma num business plan, ou seja, como isso tudo se transforma num negócio, tá? Onde estão as fontes de receita. Só vale lembrar mais uma vez que existem os caminhos curtos e existem os caminhos longos, todos eles têm o objetivo de gerar receita para você. Para que você saiba o que é ideal para você, você precisa, na maioria das vezes, de alguém que tem a experiência, como no meu caso, que é isso que eu faço inclusive com meus clientes, para te mostrar o caminho e as possibilidades para você escolher, tá bom? Fechou? Então, matamos mais essa camada, agora vamos para a última. Pega aqui, ó, vem acompanhando o raciocínio comigo do estratégico, tático, operacional, experimentacional e inspiracional, certo? O que você divulga, o que você vende. Por fim, eu coloquei aqui, ó, para você entender
as possibilidades de receita que isso te dá sem você necessariamente precisar se matar de trabalhar. Beleza? Por isso que eu falei que é importante ter um diagnóstico, dependendo do negócio que você tem. Faz sentido você começar da consultoria, dependendo da sua experiência, do negócio que você tem, faz sentido você começar de baixo para cima. Mas vamos lá, no nível estratégico, vou te mostrar um cenário bem tranquilo. 20 clientes, onde você atende ele de forma individual, no 1 a 1, ali no Zoom, 1 a 2 horas, 1 hora e meia de consultoria, a cada 15 dias, te tem potencial de gerar 5 mil mês por cliente, logo 100 mil mês de receita, vezes 12 meses, pronto. Você tem aqui um faturamento de 1,2 milhão, né? 1 milhão e 200 mil no ano. Para a maioria das pessoas, se elas ficassem apenas aqui, elas já estariam muito felizes e talvez seja o seu caso, tá tudo bem. O que o mercado fala para você? Para você ficar se matando aqui, ó. E talvez faça muito sentido pro teu nicho ficar aqui também, não tem problema. Mas eu quero te mostrar o mapa completo, correto? Então vamos lá. No nível estratégico dá para você hoje ter 20 clientes pagando 5 mil mês cada um, consultorias pontuais individuais com você, gerando uma receita de 100 mil. Se você multiplicar isso por 12 meses, né, que é o período de um ano, afinal de contas, qual é o objetivo aqui? É recorrência. Tá? Aqui é recorrência. Tudo que está de laranja, o objetivo é recorrência. Tudo que está em vermelho, aqui o objetivo é venda pontual. Beleza? Aquela venda do curso barato que acontece uma vez e depois talvez o cliente até suma, né? Porque aí vai depender do cliente também dele fazer. Aqui é recorrência. E por que eu tenho bater muito nessa tecla da recorrência? Porque aqui você, entendendo esse jogo e fazendo um excelente trabalho para o teu cliente, esses 20 clientes é a coisa mais fácil do mundo de você conseguir ao longo de um ano do tempo, porque aquele cliente ele vai renovando com você, então você não precisa ficar enfiando clientes novos o tempo todo. 20 clientes, 5 mil mês, 100 mil mês, 12 meses, você tem um negócio de 1 milhão e 200. Tá, beleza. Esse cliente não tem grana para consultoria, então você pode ainda vender outras coisas para ele, né? A mentoria, que está aqui ó, na parte tática, o tática operacional, que é a implementação e tudo mais. Beleza, mas vamos por partes. Então aqui, consultoria, tá? Tô dando um exemplo para você de possibilidade de você gerar 1 milhão de receita, 1 milhão e 200 mil de receita com uma única fonte de serviço. Aqui, no estratégico, você pode vender um mastermind, onde você se encontra 2 vezes, 3 vezes por ano com um grupo de empresários. E aqui a gente está falando de uma meta de 50 clientes pagando 2 mil mês. Ou seja, é um mastermind que o cara paga 24 mil ano. 24 mil ano para um grupo de empresários se encontrarem 3 vezes ao ano durante 3 dias para trocar experiências. Isso não é uma coisa de outro planeta. Os masterminds hoje no Brasil eles são vendidos a 200 mil, 100 mil, 150 mil, 80 mil. A maioria dos masterminds são vendidos a muito mais do que esse valor que eu coloquei aqui. Agora aqui tem uma mágica muito interessante. Pode ser e pode acontecer, é típico que aconteça que parte dos seus clientes da consultoria também sejam parte dos clientes do seu mastermind. Isso significa na prática que também o esforço para você fazer 50 clientes não é de outro planeta. E o mesmo vale para a parte de implementação. Então vai ter cliente seu que vai ter tudo. Ele vai estar com você na consultoria, ele vai estar com você no mastermind 3 vezes no ano e ele vai estar com você dentro da sua mentoria com o time dele ou algo do tipo. Tá? Desculpa, na parte de implementação, você ainda vai fazer uma parte do serviço para ele, não cheguei ainda na mentoria. Olha que lindo, você conseguiu 20 clientes que você faz a consultoria no individual. Parte desses 20 clientes está dentro do seu mastermind, tá? Que você depois vai buscar como meta 50 clientes. Parte desses 20 ou desses 50 clientes também contratam serviço da sua empresa que é prestado pelos seus funcionários, não por você. Então olha que lindo, aqui são 3 encontros no ano, então não é um puta trabalho infernal na sua vida. Aqui é a sua equipe entregando, aqui é você com a sua equipe entregando 3 vezes no ano, aqui é você entregando no individual, beleza? Só que aqui e aqui, olha só, se você tiver 50 clientes pagando 2 mil mês, são mais 100 mil, mais 1 milhão e 200. Se você tiver aqui 20 clientes sendo atendidos por um braço da sua empresa que presta serviço, tá, por mais 3 mil mês, que é uma prestação de serviço bem baixa considerado no nosso mercado, você tem mais 720 mil de receita no ano. Lembrando que isso aqui, o nosso objetivo é recorrência e são poucos clientes, 20, 50 e 20. E lembrando que parte deles vão se repetir, né? Então eu tenho cliente hoje nas minhas consultorias, tá? Que eles também têm coisas que eles trabalham comigo num nível de execução, tá? Que aí entra coprodução, entra outras prestações de serviço. Então é muito interessante que o cliente daqui pode se repetir aqui e também ele pode se repetir aqui. Hoje eu não tenho esse mastermind, né? No meu caso, estou te dizendo com base na experiência que eu tenho, que eu conheço o mercado, mas é algo que eu também vou construir ao longo do tempo para mim. Estou sendo transparente com você para que você entenda que não é que tudo que está aqui eu já tenho pronto, definido, bonitinho. Tem coisas que eu estou construindo, né? E está tudo bem.
E tem coisas que talvez eu opte por eliminar no meio do caminho e tá tudo bem, ou continuar no meio do caminho. Mas beleza. Só que ó, a gente tem 1,2 milhões de receita, aqui a gente tem mais 1,2 milhões de receita, já são 2.400, aqui a gente já tem mais 720 mil de receita ano. E eu estou falando só dessas 3 faixas aqui. Nem falei da mentoria e nem dos cursos gravados. Tá? Agora, parte tática, mentoria. Também, olha só que doido, você não precisa ter centenas de milhares de clientes. Se você tiver hoje 100 clientes no seu grupo de mentoria que paguem R$1.000 por mês, ou seja, 12 mil por ano, 3 mil por 3 meses, você tem mais 1.200.000 de receita. Tá? Só que o que vai acontecer aqui na prática, né? Eu coloquei em vermelho porque aqui o turnover é maior, né? Os clientes que vão saindo e os clientes novos que vão entrando, ele acaba sendo maior. Ainda assim, ele também é um serviço de recorrência em sua maioria das vezes. Mas de novo, pensa que são só 100 clientes e pensa que alguns desses clientes aqui também podem estar aqui dentro. Então, se você tem hoje 100 clientes pagando R$1.000 por mês na sua mentoria, você já tem mais 1.200.000 anos de receita. E por fim, que esse sim está em vermelho, são as vendas de cursos, de perpétuo, que é a parte operacional que a gente falou aqui, de trilha de conhecimento, de ferramentas, de comunidade. Aí você fala, pô, mas a comunidade também é recorrência. Sim, 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 sim. Também é recorrência, tá? Mas na maioria das vezes as pessoas não vendem comunidade, tá? Elas vendem esses outros tipos de produto aqui. Então você pode decidir também transformar tudo em recorrência, não tem problema nenhum, você é livre para fazer o que você quiser, tá bom? Se você quiser fazer com recorrência, melhor ainda. Agora, por que eu não deixei, né? Vou voltar aqui. Porque a conta que eu pus aqui é de 100 vendas novas de R$500 mês dos produtinhos baratos que você tem aqui no Perpétuo, curso gravado, trilha de conhecimento, checklist, ferramenta, implementação, tudo que é a parte mais barata, tá? E eu coloquei ticket médio R$500 mês, não, de clientes novos, né? Isso não significa que seus produtos no Perpétuo, as suas metodologias gravadas precisam custar R$500. Tá? Pode custar menos, o volume pode ser maior. Esse aqui é um ticket médio, né? Você combinando coisas que podem ser mais caras com coisas que podem ser mais baratas. Mas no final do dia o que você precisa trabalhar como meta é ter 100 clientes novos, tá? Que não vão ser recorrentes, eles vão comprar uma vez, vai ficar com acesso por 1 ano, por 2 anos do seu curso gravado, tá? Mas que eles vão despender ali R$500 para comprar no ticket médio de compra dos seus produtos gravados. Isso te dá mais uma receita de 50 mil mês vezes 12 meses, são mais 600 mil mês. Com isso, você tem um negócio capaz de faturar 4,9 milhões ano, todos os anos. E se você fizer um bom trabalho, na verdade, isso aqui ele é exponencial, né? Porque se você está um bom trabalho, o cliente não vai embora, esse cliente aqui tende a também não ir embora, então a tendência é que você tenha crescimento. Qual que é sempre o crescimento? Qual que é a grande sacada aqui são as recorrências. Quanto mais você tiver coisas em formato recorrência do seu negócio, melhor vai ser ao longo do tempo. Como eu disse também, e fui bem transparente com você, isso aqui, por exemplo, Mastermind eu não tenho hoje, então eu não tenho Mastermind hoje, eu tenho algumas coisas de implementação, mas são pontuais, coisas que a gente ainda está construindo, mas eu tenho mentoria, eu tenho metodologia, eu tenho consultoria, todas essas outras eu tenho aqui, tá? Então eu estou trazendo para você números muito factíveis, e aquilo que eu não tenho, eu também trouxe números bem abaixo do que o mercado vende hoje, só para você entender. Aí você fala assim, tá, beleza, mas 4 milhões é 5 milhões ano, né? É faturamento, não é lucro, beleza? Sim, claro, faturamento não é lucro. Porém, cada nicho de mercado e cada pessoa vai gerenciar a sua empresa de um jeito diferente. Talvez vai ter gente que vai focar só nas consultorias, ou só nos masterminds, ou só nas mentorias e tudo mais. O ponto é que quanto mais barato, né, menor a margem tendencialmente, e quanto mais fatias de receita você cria, mais equipe você também vai ter que criar e mais gasto com tráfego, né, você vai ter que ter para poder tráfego pago para você poder construir isso. Mas eu diria para você que uma margem de 50% aqui é bem ok para você. Ou seja, você é capaz sim de colocar no bolso entre 2 milhões e meio no ano no seu bolso, pagando equipe, pagando imposto, pagando tráfego. Óbvio que talvez você olhe e fale assim, não, é impossível ter essa margem de 50% porque eu vendo curso. Pois é por isso que você precisa ter as outras coisas. Porque a lucratividade do teu negócio está na recorrência e está nos produtos mais caros. Tá? E aí, em termos de esforço, né? Pô, o quanto de você precisa entregar para construir um negócio de 5 milhões ano. Aqui é gravado, na maioria das vezes você vai fazer uma vez. Aqui, né, é mentoria, então são 2 encontros quinzenais com você normalmente, então não é um negócio que vai te pesar muito. Aqui não é você fazendo, tá? É a sua equipe fazendo, óbvio, você vai ter um trabalho de gestão. Aqui, tá?
tá? É você entregando, mas são 3 vezes no ano. E aqui, sim, onde está o seu trabalho maior, né? O seu esforço homem-hora, né? Aqui é maior. Porém, também, aqui, à medida que você está construindo um negócio cada vez mais bem sucedido, esses 5 mil meses vira facilmente 10 mil meses. Esses 50 clientes aqui a 2 mil meses também facilmente vira o dobro. Aqui facilmente vira o dobro na prestação de serviço e por aí vai. Então, eu arrisco dizer que se você tiver clareza sobre todas essas etapas que eu te mostrei, quanto mais você implementar essas fatias de receita, maior vai ser essa realidade com essa taxa de lucratividade de 50% que eu falei para você. Tá bom? Para alguns mercados vai ser mais lucrativo, para outros mercados vai ser menos lucrativo, para alguns mercados você vai ter mais gente na equipe, para outros vai ter menos, mas com certeza isso aqui é totalmente factível. E eu quero terminar essa aula, que ficou gigantesca, eu sei, mas muito importante, te explicando que o que eles te mostram e o que de fato é bem diferente, tá? Repito, você não precisa fazer tudo de uma vez, mas agora você tem um mapa completo, o quebra-cabeça completo, claro e limpo na tua frente e você percebe que você não precisa de muitos clientes para ter um belo faturamento e ter uma bela lucratividade. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a gente finalizar a nossa aula. Para eu finalizar isso com você, né? Voltando para o nosso querido mapa mental, certo? Lembra do nosso mapa mental? Eu falei para você sobre o ecossistema. Tá. E o empilhamento, viveiros? Onde cabe o empilhamento nessa história? Vou voltar aqui. O empilhamento, na minha visão, tá em você ter clareza sobre o que você quer construir e você ir montando um calendário. Então, o que é um calendário factível, né? Você tem um posicionamento que você faz uma única vez, a produção de conteúdo que acontece semanalmente, quinzenalmente, materiais que normalmente você produz uma vez e deixa rodando, captando. Agora aqui são os calendários. O webinar gravado você pode deixar rodando ad eterno, as imersões presenciais, tá? Você pode fazer 3 vezes no ano, as reuniões no Zoom uma vez no mês, o VSL fica no perpétuo, lançamento ao vivo, sinceramente, vai muito de cada um, do perfil de cada um, tá? É legal também você fazer umas 3 vezes no ano. Se você tiver disponibilidade, tiver fôlego para fazer, é legal, porque isso aqui gera muito branding para você também, a parte de lançamento ao vivo. Então, veja, o webinar gravado você vai fazer uma vez e vai deixar para sempre. A imersão presencial são 3 vezes no ano, tá? Que também pode ser menos. Eu estou dizendo 3 vezes no ano porque quando o cara tem mastermind, normalmente ele monta o calendário do evento junto com o do mastermind. E aí ele acaba já entregando o mastermind para o grupo e depois já entrega o evento. Tá? Reunião no Zoom uma vez por mês. É um calendário bem bacana. VSL também, assim como o webinário, se deixa contínuo. E lançamento ao vivo você também faz 3 vezes ao mês. Calls de fechamento podem estar acontecendo o tempo todo, porque é a sua equipe que está fazendo. E olha só esse empilhamento fantástico que a gente está fazendo. A gente tem perpétuo vendendo todo dia, né, tendo anúncio para vender todo dia, lançamento a cada 3 vezes no ano, evento ao vivo 3 vezes no ano, reunião no Zoom uma vez por mês, tá? E é uma reunião, né? Então não são vários dias, não tem 200 lives para você fazer, não. Aqui é gravado e aqui é o seu time entregando. Então basicamente você tem 6 eventos no ano, né? São 3 imersões presenciais, 3 eventos presenciais, 3 eventos de lançamento e também uma vez por mês uma reunião no Zoom. Tudo isso para vender todo o seu ecossistema. Esse é o verdadeiro empilhamento supremo. É assim que você vai construir um negócio capaz de faturar isso aqui que a gente falou nessas fontes aqui. Para alguns de vocês isso vai demorar um pouco mais, para outros vai demorar um pouco menos. O que eu quis trazer nesse conteúdo para vocês é o avançado, para você entender todo o mercado digital e te preparar para a fase de oferta. Você vai ver que na fase de oferta, que é a próxima que eu vou te entregar, o que a gente vai falar lá? A gente vai falar bastante sobre como ofertar essas coisas que a gente está falando, ou seja, como fazer uma VSL, eu já te expliquei anteriormente. Agora, os funis, eu já te expliquei também anteriormente, mas agora eu preciso ir avançar um pouco mais para você, para te explicar o que é uma oferta, o que é um bom produto. Vê que uma oferta é a composição de várias coisas. Se você olha para esse mapa agora, você entende que uma oferta pode ser uma oferta de consultoria que engloba consultoria, que engloba implementação, que engloba mentoria, que engloba várias coisas, entende? Isso é uma oferta. Isso são ofertas irresistíveis, que fazem as pessoas quererem andar com você, comprar com você e comprar com você de novo. E aqui é a parte mais importante. Pensar em recorrência e pensar que uma vez que aquele cliente entra, o que você quer é que ele continue e que ele compre cada vez mais. Lembra na parte de fundamentos, onde eu explico as 3 estratégias? Né? Você, aquisição de cliente, fazer ele aumentar o ticket médio, fazer ele voltar mais vezes. Se você olhar para essa pirâmide agora aqui, né, para esse fluxograma, para esse framework, para isso aqui que eu te mostrei, para esse ecossistema, você vai ver que a todo momento
Isso é trabalhado. Na parte de baixo, a gente trabalha para quê? Para que você traga clientes o tempo todo. E nas outras fases do jogo, para que esse cliente aumente o ticket médio, ou seja, o cara compra uma mentoria, uma consultoria, uma implementação, aumente o ticket médio e faça ele voltar várias vezes, ou seja, renovação, mentoria e tudo mais. Equipe, toda essa composição, beleza? Essa super mega aula foi uma preparação para você, para te deixar cascuda, preparado de verdade para esse mercado digital. E eu te vejo na próxima fase, que é a fase das ofertas. Beleza? Fui!